Preservar é a base da nova odontologia. Por isso, o Viver Bem veio até a Espásio Odonto conversar com o Dr. Alcione Scur para falar um pouco de uma novidade que nós temos aí, que vai trazer inovação e conforto para todos nós na odontologia. Nós já estamos com ele aqui ao nosso lado, queremos agradecer pela honra que nos dá de estar conosco no nosso Viver Bem e poder trazer todas essas informações. Tudo bem, Alcione? Tudo bem. Bom, é um prazer também para mim estar no programa, um programa que leva a notícia sobre saúde, né, para toda a comunidade. Então, eu que agradeço também a participação no programa. Doutora Alcione, como é a sua primeira presença aqui no nosso Viver Bem, e espero que seja a primeira de muitas, nós gostaríamos de saber um pouquinho da tua formação profissional. Bom, eu realizei o curso de odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na mesma faculdade fiz o curso de especialização em dentística restauradora, que é aquela especialidade que trata das restaurações, né, dos dentes. E depois, na UBRA, como professor, também realizei o mestrado em odontologia, então que abre um campo um pouco maior, mas sempre ligado à dentística restauradora, que hoje também é sinônimo de odontologia estética, né? Ok, Alcione, então eu gostaria já de saber de ti o que é e como funciona essa nova tecnologia das pontas CVD. Hoje a odontologia ela trabalha com a prevenção, né, evitar os problemas inerentes ao dente, e nesta prevenção, muitas vezes aquilo que passa e que tenhamos que intervir, então intervir o mínimo possível. Para o leigo entender, aquilo que o Papai do Céu fez está muito bem, obrigado. A gente que dá um jeito de disturbar um pouquinho esse procedimento. Então, o que acontece? Na odontologia hoje, o que nós visamos realmente é manter a integridade do dente, né? E ter o paciente sob controle e que o paciente possa controlar, né? Então, é muito importante aquilo que ele vai fazer em casa, etc. e tal, entre as consultas, entre as revisões. E hoje a odontologia procura também atribuir a esse procedimento o fator conforto, porque muitos dos nossos pacientes, eles não podem não retornar ou não vêm ao consultório, não só pelo fator econômico, que hoje deve ser levado em consideração, mas também porque de longa data se fala mal do dentista, ou seja, em relação aos procedimentos que a gente tem sempre são relacionados à dor, né? E como ocorre naturalmente, muitos pacientes nos procuram quando tem já o procedimento, o problema dor, né? Isto hoje tem mudado, graças a Deus a gente tem conseguido alguns avanços que são significativos no tocante a esse fator dor, né? Então, no meu caso, que é a minha especialidade, que são procedimentos restauradores, né, estéticos restauradores, o que a gente tem que fazer às vezes é remover tecido cariado, né? Proporcionar alguma maneira de um preparo cavitário, como a gente chama em odontologia, para que seja feita então uma restauração desse dente. Essa tecnologia que a gente vai conversar hoje, realmente ela vem inovando em termos de procedimento de preparo cavitário, ou seja, por consequência o procedimento restaurador. Ela utiliza um aparelho que se chama ultrassom, que a maioria dos dentistas já tem, né? Que é um instrumento que vem sendo utilizado já há muito tempo. Nos Estados Unidos começou 50 anos atrás, né? E isto veio já nos Estados Unidos a tentativa de desenvolvimento de um procedimento para preparos cavitários utilizando ultrassom. O que foi conseguido naquela época com alguns problemas, mas o procedimento, quando realizado, já naquela época era bom. Ele caiu em desuso porque surgiu nesse exato momento a alta rotação. Foi na década de 50, né? Então, antes, os pacientes mais idosos devem lembrar, quando se ia ao dentista e era aquele motor com uma corda, né? Não vamos falar daquele que era a pedal, porque a gente está voltando muito no tempo. Mas o de corda, e depois, então, com o advento da alta rotação, tornou o procedimento mais rápido, mas sempre acompanhado de anestesia, porque a alta rotação ela causa dor por alguns motivos que a gente pode até ver mais adiante. E o que aconteceu? 2 cientistas brasileiros, voltando aos nossos dias, exatamente alguns anos atrás, não mais do que 5, 6 anos atrás, começaram a desenvolver um projeto utilizando um diamante não natural, um diamante artificial. Eu não gosto muito de falar artificial porque parece uma coisa assim não muito boa, né? Mas é um diamante sintético.
E esse diamante manteve, então, as mesmas características do diamante natural. Ora, o diamante, todos nós sabemos, é o elemento mais duro que tem na natureza. E com isso, esse diamante, então, ele vem sendo utilizado e foi inicialmente utilizado em projetos espaciais. Esses dois físicos, que são de São José dos Campos, eles trabalharam na NASA há alguns anos, nos Estados Unidos, e desenvolveram esse projeto, então, do diamante sintético, que se chama CVD, que em inglês tem um nome que se chama Chemical Vapor Deposition, ou seja, é a maneira como esse diamante surge, né, como ele é feito, e eles conseguiram trazer isso para a odontologia, porque unindo o ultrassom a esse sistema de diamante, eles conseguiram então que através do movimento do ultrassom se fizesse preparos cavitários. Por quê? Pela dureza do diamante. O que não se conseguiu isso antes, e essa é a grande invenção desses dois brasileiros, que, diga-se de passagem, essa é uma tecnologia nacional e que vai buscar o mundo todo. Inclusive, a gente já tem alguns trabalhos feitos em outros países, como Itália, Israel, México, e que já são de grande valia, né, para o desenvolvimento dessa técnica. E é uma novidade que tem 50 anos, mas agora que está funcionando, né? E a vantagem dela, então, em relação ao paciente são várias, né? Uma das principais realmente é não utilizar anestesia na maioria dos casos, né? Então a gente pode ir discorrendo um pouco sobre essa técnica, mas o que nós deveríamos levar em consideração para o paciente, inicialmente, é esse fator. O ruído que o aparelho de ultrassom, e não a ponta, mas o aparelho de ultrassom apresenta, ele é infinitamente menor do que aquele da alta rotação, que nos causa tanta paura, né? Tanto medo, porque realmente é um barulho muito alto, assustador, né? Isso faz com que os pacientes de qualquer idade, com bigode ou sem bigode, tenham então um certo medo em relação ao procedimento. Já com ultrassom, então, isso difere bastante. E quem já usou ultrassom sabe do que estou falando, porque ele é muito utilizado, por exemplo, para remoção de tártaro, né? Em alguns consultórios é utilizado para isso, e realmente ele é diferente do som que emite a alta rotação. Mas também não causa dor por outros motivos. A alta rotação, ela gira a 400 mil giros por minuto e corta o tecido duro, né? E remove a cárie. Então, um tecido mais mineralizado, mas que esteja infectado. E com uma velocidade tremenda. Isso faz com que o aquecimento daquela estrutura, essa geração de calor, leve a dor, provoque a dor. Como é que isso é minimizado? Com aquele jatinho de água que vai junto com a alta rotação. Mas se der deixa de ter a vazão por qualquer segundo, esse aquecimento vai lá em cima. Então essa troca térmica é que gera dor. E também um fator muito importante, que uma turbina, ela é sempre uma turbina. Então se a gente pensar num avião, a turbina está passando e passa uma ave perto daquela turbina, ela é sugada, porque é uma turbina. A mesma coisa na nossa turbina odontológica. Existe uma sucção daquela água, que ao mesmo tempo é gerada ou mantida ali para refrigeração, essa água retorna de alguma maneira com essa sucção. E nessa sucção existe o problema de suctar elementos da dentina, que é onde estamos trabalhando no tecido dental. E isso gera dor também. Então todos esses procedimentos não existem. Outra coisa é a pressão que se deve fazer para realizar o corte, né? E esse corte no tecido duro, ele não é realizado só com a pressão. É claro que a ponta ou a broca, dependendo do que o colega está utilizando, ela precisa de uma leve pressão ou uma pressão um pouquinho mais exagerada, se corta menos e tal, para remover esse tecido. No caso do ultrassom, não se faz pressão praticamente nenhuma, se direciona, né? E como o ultrassom tem um movimento que não é de corte, ele tem um movimento para frente e para trás e não giratório, ele não corta, ele praticamente abrasiona. E com um movimento muito curto, mas muito veloz, né? E esses são os diferenciais básicos, então, da utilização do ultrassom em odontologia para preparos cavitários. E que tem uma série de outras especialidades que podem fazer uso também desse tipo de ponta diamantada com a união com o ultrassom. Muito bem. As vantagens desse diamante são como do diamante natural. Quer dizer, ele é quimicamente inerte, ele é autolubrificante, ou seja, ele não agrega resíduos, ele está removendo resíduos, poderia ficar impregnado com isso, porque é uma pedra única de diamante, né? Essa é uma outra vantagem, não é farelo de diamante colado, né? É uma pedra única de diamante, e como o diamante é o mais resistente da natureza, ou seja, isso não quebra. O que acontece é que em determinado momento solta essa união
do diamante com a haste metálica. E esta é uma das grandes vantagens também da CVD. Ela dura, no mínimo, 30 vezes mais do que uma ponta em rotação, em alta rotação. Isso gera economia, inclusive, para os profissionais. Indiretamente, com certeza, gera uma economia para o profissional que utiliza esse tipo de procedimento, né? Mas o que a gente gostaria muito de frisar é realmente o conforto para o paciente, né? Que sai fora, então, daquela esfera que se usa no procedimento com a restauração com alta rotação. E não que a alta rotação não seja eficaz, eficiente e tranquilamente pode ser usada. É que ela gera algum desconforto, né? Um desconforto maior para o paciente. Mas como procedimento, sem dúvida nenhuma. O que nós poderíamos ressaltar também em relação ao procedimento é que, por ser uma remoção muito seletiva, se consegue uma remoção muito seletiva com esse tipo de instrumental, com ultrassom associado à ponta CVD, eu removo exatamente o que eu quero. Porque eu melhoro a visibilidade, e a gente vai ter oportunidade de ver isso num caso clínico que nós vamos realizar depois, onde a visibilidade para o operador é fantástica, né? Não tem o spray da alta rotação, que é necessário, aquele spray de água, porque senão aquece de muito e a gente pode, inclusive, colocar fogo no dente, né? Se não tiver aquela água ali. Mas a visibilidade ela é também prejudicada pelo rotor da alta rotação, que tem que ter o rotor para colocar aquela ponta diamantada que vai, então, ou a broca que vai efetuar a remoção do tecido desorganizado ou tecido cariado que tem necessidade de ser removido. Bem, doutora Alcione, isto significa dizer que nós podemos ter procedimentos minimamente invasivos, preservando o dente bom, e que nós, pacientes, podemos vir realizar tudo isso sem aquela anestesia que também gera medo, as agulhas, principalmente para as crianças, e sem dor. Na realidade, em 80% dos casos, se consegue a realização desse procedimento sem anestesia. Na experiência que a gente tem de alguns anos, já 2 anos e meio trabalhando com esse procedimento, diminui realmente. Quando iniciei, eu pensava em 50%, 60% a menos de anestesia, né? Que seriam nas restaurações mais incipientes. Mas mesmo nas mais profundas, muitas vezes se consegue trabalhar sem anestesia. E você consegue iniciar o procedimento sem anestesia. E, obviamente, se houver a necessidade, se faz o procedimento de anestesia e conclui-se o tratamento. Mas em 80% realmente não tem necessidade de uso de anestesia. E isso é um conforto para o paciente. Uma situação que poderíamos também colocar é que o procedimento ele é mais lento e por isso remove somente o tecido necessário de ser removido, porque eu tenho um controle maior, né, desta remoção. Isso é um benefício para o dentista e para o paciente também, que permanece com mais tecido sadio ainda na boca, né? Então, tu tens ministrado vários cursos, inclusive para colegas, profissionais, então eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, porque é a primeira vez que eu vejo um profissional da tua área que trabalha com esse tipo de tecnologia e estou conhecendo agora e estou encantada com isso, porque eu acho que para a pessoa que precisa realizar um procedimento odontológico, nossa, é um salto quântico aí na qualidade de vida, no pós-procedimento, onde a gente pode sair tranquilamente, sem estar muitas vezes com aquele desconforto da boca anestesiada e tudo mais, não é? Com certeza. Bom, há 2 anos e meio atrás, quando eu tomei conhecimento dessa tecnologia, eu realizei um curso. Foi um curso preparatório, porque difere um pouquinho na utilização da alta rotação. Como nós temos até agora o costume de usar alta rotação, a gente já aprendeu isso há tantos anos na faculdade e vem desenvolvendo isso aí. Modifica um pouco a maneira de utilização, mas, por incrível que pareça, é mais tranquilo, é mais fácil. Só que modifica, isso na nossa mente tem que entrar. Se eu usar o mesmo método em termos de pressão, em termos de movimentação da alta rotação, eu vou achar que não funciona. Então, existe um curso preparatório para isso, ou, muitas vezes, através do manual mesmo, o colega já pode se inteirar de como mais ou menos funciona. E a gente está sempre à disposição para qualquer eventualidade. Eu tenho isso, tenho aquilo. Existem alguns colegas já utilizando em Porto Alegre, aqui em Novo Hamburgo mesmo, acredito que tenha, né? Porque isso é as vendas desse procedimento ou desse material já vem sendo realizado há alguns anos, né? Isso agora eu não tenho conhecimento da parte comercial, como é que se desenvolve isso aí, mas tem a possibilidade sim de acesso a essa tecnologia com muita facilidade. E os cursos, a própria empresa muitas vezes fornecem determinadas ABOs. Aqui em Novo Hamburgo mesmo já teve dois cursos, se não me engano,
a respeito desse procedimento, né? Então é de fácil acesso, não é que seja difícil, né? Olha, e a gente aqui do Viver Bem quer aproveitar para recomendar, porque eu conversei com alguns pacientes que me falaram sobre isso e que estavam um pouco curiosos para saber por que não sentiram dor, por que foi tão tranquilo, quer dizer, o que tem de diferente ali. Então, nós estamos sabendo agora, e o que deixa a gente mais contente ainda, Alcione, é que é tecnologia brasileira, criada por brasileiros que estão exportando isto tudo para o exterior e fazendo sucesso já lá fora, não é? Com certeza. Isso aí, olha, isso para nós brasileiros, é um grande evento. E como eu já levei esse curso, inclusive, para fora do país, nós notamos e certificamos que os colegas no exterior e professores que a gente levou para faculdades de alguns países, como Itália, México e tal, para pesquisa. E durante a pesquisa, ou durante o procedimento, mesmo durante o primeiro procedimento, quando foi a demonstração, os colegas já ficaram bastante entusiasmados, como eu fiquei 2 anos e meio atrás, né? E as escolas vão ter acesso brevemente a isso aí. Em São Paulo já está sendo desenvolvido na USP, vai ter uma cadeira específica para isso. Então, daqui a pouco, os nossos alunos também já vão sair com essa tecnologia incorporada, né? Por enquanto, os colegas que já são formados, né? Que queiram a tecnologia, basta acessar, inclusive, deve aparecer na tela aí o site da empresa, acessa a empresa e não tem problema nenhum. Vai ter todas as orientações e, se necessidade de curso ou não, também, sobre essa técnica. Ok. Então, para você, pequenininho ou grandinho, que tinha medo de dentista, não precisa ter mais. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho mostrando para vocês um caso clínico em que o Dr. Alcione vai realizar um procedimento ao vivo e a cores aqui para nós do Viver Bem e mostrar de perto o que é essa nova tecnologia, as pontas CVD, que trazem tanto conforto, tanta tranquilidade para a gente na hora de cuidar da nossa saúde bucal. Então, não saia daí que nós já voltamos. A Licoquímica, indústria e comércio de produtos químicos, produz tintas, vernizes, pastas e desmoldantes para o setor calçadista e metal mecânico. Com equipe treinada, atende ao Rio Grande do Sul e ao Nordeste brasileiro, distribuindo qualidade, agilidade e tecnologia e toda a competência de 18 anos de experiência no que faz. Licoquímica, indústria e comércio de produtos químicos. Um novo conceito na arte de bem dormir. Letra V, sua cama na medida certa. Na Pedro Adams Filho, em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma cidade de mãos dadas com o progresso. As lições passadas pelos colonizadores alemães permanecem vivas até hoje. Elas podem ser identificadas na organização, no apego ao trabalho e no valor que as pessoas dão às tradições. Novo Hamburgo sempre foi uma cidade com os olhos voltados para o mundo e assim criou seu próprio ritmo. Hoje é o centro de uma região com índices de desenvolvimento econômicos e sociais muito acima da média nacional. Venha conhecer e investir em Novo Hamburgo. Uma campanha da Prefeitura Municipal, administrando de mãos dadas com você. O Lar Dona Olga Lauk oferece internação temporária em finais de semana, semanais ou mensais, em um ambiente tranquilo e requintado com todo o conforto e segurança que você merece. Viva em um lugar que lhe oferece carinho, paz, amor e alegria. Lar Dona Olga Lauk. Estamos de volta com o nosso Viver Bem e agora vamos ver, junto ao Dr. Alcione, um caso clínico de um paciente que está sendo tratado sem anestesia com a tecnologia das pontas CVD. Dr. Alcione, qual o problema deste paciente? Bom, o problema é aquele que nós encontramos não raramente, que é o problema cárie, a doença cárie, né? E o diagnóstico feito através de radiografias
nos mostra que nesse dente existe uma lesão de cárie que já está no tecido que a gente chama, que é o tecido secundário, ou o segundo tecido que aparece no dente, que é a dentina. Com isso, então, o procedimento normal é a remoção dessa cárie, que é o que estamos realizando, e que normalmente ou comumente pode ser feita através da alta rotação, né? Uma ponta diamantada em alta rotação, uma ponta diamantada ou uma broca em baixa rotação, e atualmente, então, através desse procedimento, utilizando o aparelho de ultrassom. Então, o que acontece? As diferenças, elas se dão pelo fato de que, na maioria dos casos, não em todos os casos, mas na maioria dos casos, não necessitamos anestesia. Em função de todo aquilo que a gente já comentou antes, as diferenças que existem entre o procedimento de preparo cavitário através do método convencional, ou seja, com alta rotação, que corta o dente, né? E diferentemente nesse caso aqui, não existe propriamente um corte, mas existe uma abrasão do tecido. E essa abrasão, ela se dá de um modo muito mais gentil. Eu vou te pedir que tu abra um pouquinho mais a ação. Isso. Esse modo mais gentil é em função do movimento que oferece o ultrassom, ou seja, um movimento de vai e vem e não de rotação. Mas o paciente aqui está sendo submetido a essa remoção do tecido cariado sem anestesia. E pelo que eu estou entendendo, ele não está sentindo dor, porque não se manifestou ainda. Olha, é nítida a expressão facial dele, que não denota dor. E eu que estou vendo isso aqui também, junto com os nossos telespectadores, bem de perto, gostaria de saber como isso acontece, porque é a primeira vez que eu vejo um procedimento assim, em que realmente tu estás mexendo bastante no dente e o paciente não está anestesiado. Na realidade, o que acontece é o seguinte: o procedimento realizado com alta rotação, ele pode, porque também existem procedimentos que se fazem com alta rotação e que, devido à profundidade ou a situação que se encontra a dentina, pode também não ocasionar dor, né? Mas no caso do ultrassom, a possibilidade é muito menor, porque o movimento é de vai e vem. Ou seja, esse movimento que vocês podem ver na TV aqui, ele só vai para frente ou para trás, o corte dele. Eu não necessito realizar pressão. O aparelho, com a mínima posição, ou seja, o posicionamento dele, já é o suficiente para ele elaborar a remoção do tecido. Com isso, ele não gera calor, porque a alta rotação, que é um aparelho, um instrumento muito bom, mas que gira a 400 rotações por minuto. Isso equivale a dizer que, se eu precisar colocar fogo no dente aqui, basta que eu tire a água, ele vai pegar fogo, porque o calor gerado é muito grande. Então, o que acontece? São 2 ou 3 fatores, poderíamos dizer. O primeiro, não existe a rotação, não existe o corte abusivo ou exagerado do dente, né? Com isso, então, não gera calor, não gera desconforto da dor. Segundo, uma alta rotação, ela é que nem uma turbina de avião, ou seja, ela suga, ela gira e ao mesmo tempo suga a parte, então, de fibroblastos, de odontoblastos que podem estar expostos ali, nessa camada onde a gente remove a cárie, que já é uma cárie mais ou menos profunda, que é a parte da dentina. Com isso, essa sucção faz com que aquela água que existe no tecido dentinário tente sair dali, ocasionando então sensibilidade. E a terceira situação é que nós removemos praticamente somente o tecido contaminado, ou seja, o tecido lesionado. Por quê? Porque eu tenho melhor visibilidade e a remoção é muito seletiva. Ela vai remover o tecido duro, aquele que já existe com um pouco de desmineralização. Quando chega no tecido resistente, duro, ela tem maior resistência. E até pela mudança do som, na hora que eu estou trabalhando, eu consigo então determinar se aquele tecido é sadio ou não, né? Essa remoção seletiva é de fundamental importância para o dentista, para o operador, porque ele remove exatamente aquilo que nós temos necessidade de remover, ou seja, tecido cariado. Ou seja, o uso dessas pontas, além de me parecer muito melhor para o paciente, também é muito mais seguro e tranquilo para o próprio profissional, não é? Na realidade, o que acontece é justamente isso. Nós temos trazemos um conforto maior para o paciente, mas ao mesmo tempo um conforto maior
para a nossa atuação, ou seja, a nossa atividade ela se torna mais segura, porque com uma alta rotação, cortando a 400 mil giros por minuto, que é a média, o meu controle também já se torna um pouco menos eficaz, né? Então, por isso que na alta rotação a gente trabalha e para, porque tem que ver até onde é que chegou. Muito bem. Vocês notaram que nessa filmagem, nessa exposição que houve agora, eu removi já praticamente, vou só conferir alguma coisa depois, realizando uma pequena secagem aqui, mas removi toda a cárie praticamente sem interrupção. E com isso, então, nós temos um ganho de tempo. Por quê? É importante para o dentista esse ganho de tempo em função de que o corte com o ultrassom, ele é mais lento comparado com a alta rotação. Mas eu tenho certeza, já pela prática, que o tempo que eu levei agora para realizar a remoção desta cárie é praticamente o mesmo que eu faria com alta rotação, porque eu teria que interromper várias vezes a remoção para saber onde é que eu ando, que profundidade está e tal. E aqui, no caso, eu fiz o tempo todo praticamente sem parar, justamente porque me permite isso. A visibilidade, tanto pode ser vista como, imaginem a câmera sendo o meu olho, né? Então eu tenho visibilidade total desta região aqui, porque eu não tenho o rotor que segura normalmente a ponta diamantada ou a broca que se usa num preparo convencional. Segura um pouquinho aqui. Bem, a tranquilidade para o paciente é total. Não precisar se submeter a uma anestesia e depois sair já com a boca com a sensação gostosa, sem aquela anestesia que às vezes dura algum tempo depois e traz alguns transtornos, já é um ganho, não é? Com certeza. Uma situação, por exemplo, aqui eu detectei um cantinho do preparo que ainda pode ser um remanescente de cárie e nós vamos só trabalhar nessa região aqui, rapidamente. E vai estar removido e feito, pronto já o preparo cavitário. Bem, as crianças e os adultos não precisam mais ter medo de dentista, então. Isso é uma situação assim bastante interessante. Esse tipo de procedimento na pediatria, quero crer, vai ter um ganho muito bom, né? Porque as nossas crianças hoje, quando iniciam um tratamento preventivo, possivelmente não vão ter cáries, né? Não vão ter necessidade de nenhum instrumento para preparo cavitário. Mas, quando escapa alguma coisa e, porventura, tenham necessidade, vão ter um conforto muito maior do que aquele que nós tivemos na nossa época, quando procurávamos os colegas, os dentistas, e só existia a disponibilidade de alta rotação ou baixa rotação. Só para informação, esse procedimento com ultrassom para remoção de preparos cavitários, nos Estados Unidos fazem mais de 50 anos que eles vêm desenvolvendo isso, né? Isso já existia há 50 anos atrás. O que não existia era realmente a ponta diamantada, nessa forma CVD, que é, como a gente comentou antes, um processo diferenciado e que permite, então, suporta, ou seja, o ultrassom trabalha e não desencapa o diamante que foi colocado ali. Porque anteriormente, ou 50 anos atrás, ou 40 anos atrás, não existia esse diamante, não existia nem ponta diamantada para odontologia. Então se usava metais mais resistentes, afiados, mas que perdiam o fio justamente porque o movimento do ultrassom nesse vai e vem, e por ser ultrassom é muito rápido, e então promovia um desgaste muito rápido dessa ponta, que era ainda adicionada de alguns elementos abrasivos para que promovesse então aquela remoção do tecido duro. E hoje então, com o advento da CVD, que na realidade quer dizer Chemical Vapor Deposition, como a gente já ouviu, né, um nome em inglês, houve essa oportunidade de lançarmos, então, de termos essa ferramenta muito importante para, na realidade, é uma pequena revolução que está acontecendo na odontologia. Nós temos que levar em consideração que esse procedimento com ultrassom deixou de ser utilizado justamente porque, na época, surgiu a alta rotação. E, com certeza, é um ótimo produto, a alta rotação, ela funciona até bem demais, só que ela exige uma atenção redobrada em relação ao corte, porque é muito violenta. E todo o procedimento, inclusive o som, né, o ruído de dentista, podemos chamar assim, que é praticamente eliminado nesse caso. O ruído existe aqui, mas ele é completamente diferente da alta rotação. E a exigência de anestesia, hoje já se resume a 80% dos casos sem anestesia, quer dizer, 20% dos casos nós vamos ter necessidade. É lógico, o dente é aquele que já está doendo, né, a situação, aquele diagnóstico já com dor, bom, já existe a dor. Então, se faz anestesia e o procedimento também pode ser realizado com todo esse aparato do ultrassom. Ok.
Ok, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho, continuando a conversar com o Dr. Alcione, que nos traz o que existe de mais moderno da odontologia, tecnologia de ponta, que faz com que a gente não tenha mais medo de dentista e que o profissional também possa trabalhar com mais segurança e mais economia até, segundo nós vamos saber já daqui a pouquinho. A Unimed é a maior cooperativa de serviços de assistência médica do Brasil, contando com 370 médicos de várias especialidades no Vale dos Sinos, atendendo em consultórios próprios e com uma ampla estrutura de serviços à disposição de seus usuários, 365 dias por ano. Além disso, possui pronto atendimento 24 horas e hospitais-dia com estrutura completa, tecnologia de ponta e alto padrão de qualidade. Também através do SOS Unimed, o usuário aciona uma UTI móvel completamente equipada, que funciona 24 horas por dia e possui 4 unidades móveis, contando com o apoio das unidades aéreas Unier, que prestam um atendimento rápido e eficiente. Possui ainda a Unilar, serviço de atendimento médico e domiciliar, onde o paciente se recupera em sua própria casa, com acompanhamento constante. E a medicina ocupacional também é com a Unimed, que atende integralmente às necessidades de elaboração e implementação do PCM-SO, PPRA e PPP. Unimed, a melhor parceria de sua empresa e dos seus usuários, com a certificação ISO no atendimento ao cliente e Top of Mind há 11 anos consecutivos. Roupas, acessórios, calçados e lingeries. Punctum, o novo ponto da moda. Estamos de volta com o nosso Saúde Bucal aqui na Espásio Odonto, conversando com o Dr. Alcione Scur, que está trazendo para o nosso Viver Bem de hoje uma nova tecnologia que faz com que a odontologia realmente dê um salto de qualidade aí no atendimento aos seus pacientes. E por que não dizer até para os profissionais que podem desfrutar de equipamentos com mais segurança, com praticidade e trazendo especialmente o conforto e a saúde para os seus pacientes. Então, dando continuidade aqui, no bloco anterior, o Dr. Alcione nos explicou algumas coisas sobre essa nova tecnologia, literalmente de ponta, são as pontas CVD, que eu gostaria que ele explicasse novamente aqui, para que a gente conseguisse entender um pouquinho melhor por que com o uso desse equipamento, nós não temos dor, o paciente está realizando os procedimentos todos aí sem dor nenhuma e sem anestesia. E falar também sobre a questão dos custos, porque as pessoas que nos assistem, doutor Alcione, devem estar pensando, bom, isso é tão bom assim, deve ser muito mais caro. Então, já queremos abordar esses aspectos também. Ok. Bom, o que aparece no vídeo agora é em relação a já o procedimento restaurador, né? E que nós, no caso aqui, vamos realizar essa restauração com um material à base de resina, que fica da cor do dente, então tentando devolver anatomia e função, né? Ou função e anatomia, né? Com estética, né? Porque hoje já temos possibilidade com o advento das resinas compostas melhoradas, né? Diferentemente daquelas que existiam há 15, 18 anos atrás, a evolução permite então que se faça inclusive em dente posterior, né? Então, a técnica aqui eu não vou relatar, mas se faz um sistema adesivo e depois se coloca a resina em pequenas camadas e vai fechando, né? Concluindo então a restauração do dente. A técnica, todos os colegas que porventura estejam assistindo ao programa já sabem, então não preciso comentar sobre o assunto. Para o leigo, então, o que ele vai saber é que ele vai ter devolvido a anatomia e a cor do dente sem aquela doença instalada que foi a cárie, então, que a gente removeu esse tecido mole, né? Desorganizado. Quanto a custos, não altera o custo do que existia anteriormente, né? Porque o procedimento ele se torna praticamente o mesmo, o tempo gasto também é praticamente o mesmo, né? Apesar de ser uma tecnologia avançada,
ela concorre exatamente com quem teria um custo maior, que seria o laser, né? O laser para preparos cavitários, sempre na tentativa de não utilizar anestesia, de se remover tecido mais em condições mais satisfatórias, ou seja, remover somente tecido desorganizado, tecidos que estejam infectados pelo processo cárie, que é o caso do laser, que vem crescendo, que a tecnologia do laser vem sendo desenvolvida, mas ainda não chegou a um ponto em que nós podemos tornar esse tipo de procedimento rotineiro, em função de custos e etc. e tal, né? E tem colegas que usam laser, com certeza, e tem a sua possibilidade, a sua maneira de utilizar. Mas o equipamento é muito dispendioso do laser para preparos cavitários. É que a gente não pode confundir o laser para tecidos moles ou para afecções bucais, etc. e tal, que tem um custo bem menor e que quase todos os consultórios disponibilizam já desse procedimento. Mas para a remoção de tecido duro, realmente ainda está numa fase um pouco embrionária, né? Então, relativo ao custo que tu me perguntaste, é a mesma coisa, o mesmo custo que teria em realizar um preparo convencional, pode ser mantido, cada colega tem o seu valor lá, né? Pode ser mantido com relação a esse novo procedimento. As vantagens realmente são para o paciente em relação ao procedimento, ou seja, menos anestesia, menos trauma, menos remoção de tecido sadio, porque aqui o controle pelo dentista pode ser muito mais efetivo. E isso não quer dizer que o preparo feito com alta rotação também não possa ser um bom preparo, também não possa ser um preparo efetivamente dentro das normas atuais, né? Que a odontologia, a odontologia hoje ela busca a manutenção de tecido sadio, ou seja, para uma longevidade maior. Aquele dentinho que o Papai do Céu fez é o melhor ainda. Não conseguimos fazer nenhum igual, nem chegar próximo, para dizer a verdade. Olha, mas com a moderna odontologia, a gente está conseguindo aí quase que milagres, hein? Realmente, olha, não ter dor e ainda sair com um dente bonito, quase perfeitinho, né? Porque perfeito só Deus, como tu dissesses, né? Mas, olha, eu acho tudo de bom e maravilhoso. Eu estou encantada com essa nova tecnologia. E pelo que eu percebi no bloco anterior, tu comentaste que as outras pontas, aquelas antigas que faziam muito ruído e davam mais medo na gente pelo barulho, o próprio barulho já assusta muitas vezes, elas também eram trocadas muitas vezes e essa nova ponta ela tem uma durabilidade bem maior. É uma ponta de diamante, é isso? É isso. Como a gente comentou antes, e agora a gente viu ao vivo aqui ela trabalhando, uma ponta nesse processo CVD, que é um diamante criado artificialmente, mas que mantém todas as características do diamante natural, ou seja, é o elemento mais duro que temos na natureza, então o diamante não gasta nunca numa ponta dessa, assim como também não gasta naquela ponta antiga. O grande invento, que por sinal foi desenvolvido, como a gente já comentou antes, por 2 cientistas brasileiros que trabalham no INPE em São Paulo e que já trabalharam na NASA nos Estados Unidos e que resolveram por brasilidade desenvolver esse projeto aqui no Brasil, né? Eles conseguiram a união então desse diamante sintético, né? Desse diamante industrial, conseguiram essa união a essa ponta que pode ser utilizada no ultrassom, então foi desenhada para a utilização no ultrassom, mas que não perde o diamante. Com isso, nós temos uma garantia de longevidade da ponta, ou seja, de atuação da ponta, muito maior em relação àquela nossa ponta convencional. Porque alguém pode estar pensando assim, mas por que não pega a ponta que existia antes e usa no ultrassom? É justamente porque o movimento do ultrassom, pela sua magnitude, ele limparia aquele diamante que existe aderido à ponta. Então existiu todo um processo, e aqui está a ciência, e isso é um desenvolvimento nacional, com patente internacional. Os americanos que devem estar gostando um pouco disso, porque 50 anos que eles estão tentando produzir isso e não conseguiram. E no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, então no INPE, em São Paulo, foi desenvolvida essa técnica. A gente pode ressalvar, como já foi dito antes também, esse diamante, ele tem o desenvolvimento dele são realmente para produtos utilizados em naves espaciais, em ótica, em muitos setores que nós não imaginávamos e que já era utilizado e que, por acaso, foi
também desenvolvido e pode ser utilizado em odontologia. Esta é a novidade. A novidade é a maneira como esse diamante, que já existia para outras atividades, né, como a gente comentou, em projetos espaciais e tal. Por exemplo, num satélite, existe alguma parte do satélite que é feita com esse diamante CVD. Justamente porque o diamante, sendo o material mais resistente que nós temos na natureza, ele permite, então, a sua utilização no espaço. Porque imagina se alguma coisa colocada no espaço tivesse que ser trocada ou a manutenção dela fosse com um tempo muito pequeno, o custo disso seria estratosférico, né? Na própria palavra mesmo, estratosférico. Então, com o diamante industrial associado ao ultrassom, é que nós temos a possibilidade, então, de realizar esse procedimento conforme a gente viu, com menos anestesia, no caso aqui, completamente sem anestesia. Porque a anestesia é assim, ou é ou não é, né? Não tem meia anestesia. Tá certo, olha, e é um orgulho pra gente, né? Produto brasileiro fazendo sucesso no mundo inteiro. Mas eu quero te fazer uma pergunta curiosa agora, porque eu tomei conhecimento dessa tecnologia ao vir aqui consultar contigo e fiquei encantada. Só que é a primeira vez que eu ouço falar disso. Então, por que isso não é mais usado entre os profissionais da área, Alcione? Bom, aqui existe um problema de divulgação, né? É um problema de Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, eu te garanto que já estaria muito mais divulgado. E claro que existe sempre o livre-arbítrio do colega, né, ou da escola, em que ele decide se quer utilizar essa tecnologia ou não, porque a outra tecnologia também é interessante, funciona, tanto é que vem há anos funcionando. O que nós temos aqui realmente é uma melhoria em termos de conforto para o paciente e de segurança para o dentista, né? Mas é obviamente que todo mundo pode continuar no método que vinha utilizando e vai conseguir bons resultados também. Só que no caso da CVD, fazem 3 anos que estamos trabalhando com isso, desde novembro de 2004, novembro de 2004, então vai completar 3 anos agora, e a divulgação, o nosso Brasil é muito grande, né? Mas já foi inclusive levado para outros países, como Itália, Israel, México, no qual eu tive a oportunidade inclusive de levar a ideia, fazer alguns cursos lá, e então isso está começando a ser desenvolvido, né? E vai com certeza chegar a qualquer consultório. Já existe a possibilidade disso. Essa parte comercial é que eu não tenho muito envolvimento, então não sei dizer. Mas na realidade o projeto em si vai correr o mundo e não vai demorar. Bem, vamos fazer mais um breve intervalo comercial e já voltamos mostrando a conclusão então desse procedimento aqui na Spazio Odonto com o Dr. Alcione Scur. Will Mercato, além de uma adega com mais de 9.000 garrafas de vinho, também é líder de mercado em bazar, decorações de interiores, lista de casamento, presentes, cestas, bodas de ouro e prata. Na BR 116 3585, esquina José do Patrocínio, em Novo Hamburgo. Sabe por que tanta gente passa horas trabalhando? As melhores linhas de móveis para escritório. Cláudios, Rua Rincão, 131, Novo Hamburgo. Com bela arquitetura em estilo europeu, o Hotel Serrano em Gramado oferece serviços e atendimento de alto padrão, excelente infraestrutura de lazer e eventos, além de espetacular gastronomia. Hotel Serrano, sofisticação e conforto para uma estadia perfeita em Gramado. Estamos de volta com o nosso Viver Bem, trazendo para você, telespectador, o que existe de mais moderno, a tecnologia de ponta que já está sendo usado nos procedimentos dentários e que fazem com que o paciente tenha mais comodidade, tranquilidade, não tenha dor, não tenha que se submeter, na maioria das vezes, à anestesia. E o Dr. Alcione vai nos explicar, então, agora o que está acontecendo aí com o nosso paciente. Bom, aqui... então, acho que a filmagem já está pegando aqui.
nós temos então a conclusão da restauração. Isso foi feito então em tempo real, né? Na realidade a gente pode já pensar em termos de tempo, que é um procedimento que não modifica o nosso tempo normal, habitual de consultório com a outra tecnologia. E aqui a restauração então já concluída. Eu não sei se a filmagem fica interessante colocar o espelhinho aqui. Ok, 20 minutinhos aí, temos um procedimento prontinho, o dente está bonito e o paciente está tranquilo. Posso tirar? Ok. Então, o que acontece? O que nós temos que levar em consideração é que o tempo de 15 a 20 minutos, que é o que demanda uma anestesia entre a aplicação e o efeito dela, foi diluído aqui, né? Normalmente se tem 40 minutos, 1 hora para a realização de um procedimento, e aqui a gente fez. Então, o tempo de trabalho realmente utilizado aqui não difere muito daquele com a tecnologia tradicional. E isso é um fator muito importante para os colegas, né? E também importante para o paciente, porque não alterou esse tempo. Importante, muito importante, aliás, para o paciente é não ter sentido dor e talvez a gente consiga começar a tirar aquela ideia do dentista, né? O torturador de sempre, né? É verdade. Isso é importante para nós, né? E para aqueles pacientes que têm muitos procedimentos a realizar e não tem muito tempo, não é? É uma praticidade também, poder fazer as coisas com mais tranquilidade, mais rapidez. E está aí, então, a CVD, as pontas que o Dr. Alcione está nos apresentando para alegria de todas as pessoas que têm que ir ao dentista. E como o outro procedimento foi tão rapidinho, nós vamos aproveitar o nosso espaço para mostrar mais um paciente e perguntar ao Dr. Alcione o que ele está fazendo aí. Bom, na realidade foi diagnosticada uma cárie aqui anterior, no dente, os colegas vão entender, no dente 12, né, que é o número do lateral, e na face mesial. Então nós vamos remover esse tecido cariado e já promovermos a restauração. Então o paciente não está anestesiado, né, é uma restauração anterior e vamos dar início então ao procedimento aqui. Doutora Alcione, o risco que se corre vindo aqui fazer esses procedimentos é de pegar no sono, porque com esse silêncio, com essa tranquilidade, sem dor, dá até para pegar no soninho aí na cadeira, hein? O paciente pode ficar à vontade, se quiser dormir um pouquinho, como a boca vai ficar mantida na posição aberta, em função desse isolamento, que se chama isolamento absoluto, né? Na linguagem odontológica, e que é um procedimento que nos dá também bastante segurança, porque a visibilidade para o dentista aumenta consideravelmente, né? E também não tem aquele inconveniente do paciente ficar deglutindo o material então que é removido, ou seja, tecido cariado, né? E também evita aquele e não seria levantar, mas seria parar o procedimento para poder cuspir, etc e tal, porque aqui o sugador então remove todo o material que desce e que cai em cima dessa borracha, né? É um procedimento bastante interessante e que nos auxilia sobremodo então durante o preparo cavitário e também durante o processo de restauração. Como vocês podem notar, eu acho que a câmera está pegando, nós estamos fazendo um movimento aqui contínuo, sem parar, e o movimento difere praticamente, se pode dizer assim, radicalmente do movimento que se faz com alta rotação. Aqui é contínuo. Muito leve, né? Muito leve, sem pressão nenhuma, e isso já é um fator também que nos leva a não necessitar anestesia, né? Porque não tem pressão, não tem sucção, porque não existe aquela turbina gerando aquela rotação, e não existe aquecimento, ou seja, troca térmica, né? Apesar de que temos água aqui, o aquecimento é mínimo, né? Existe um gotejamento de água. E para terem uma ideia, o preparo já está concluído. Olha aí. Foi removido todo o tecido cariado e com a proteção que existe aqui, então, que a gente pode notar, que é uma proteção que eu usei um pedaço do próprio DIC, ou seja, a borracha protege o dente vizinho, porque nós não queremos trabalhar no dente vizinho, que não tem nada a ver com a história, né? Com o aparecimento dessa cárie. E olhando, fazendo a inspeção com o espelho aqui, notamos que todo o tecido que deveria ser removido já está removido.
Se olharmos um pouquinho na base, na parte incisal aqui, talvez eu vou dar um pequeno acabamento aqui. Vamos ver. Minimamente invasivo e sem dor, sem anestesia. Está aí, não é essa tecnologia? Assim, já que está sendo filmado, é colocar o movimento que vem sendo feito, que é um movimento pendular, não de movimento da ponta, mas um movimento pendular nesse sentido, que aumenta então a velocidade de corte ou de abrasão, como poderíamos chamar, né, para a remoção do tecido contaminado. Muito bem. Doutora Alcione. Vamos realizar o procedimento de restauração, que a gente pode conversar mais um pouquinho. Aqui está. O preparo cavitário em si já está completamente realizado. Né? Com a vantagem, então, que a gente já comentou no caso anterior, né, da remoção efetiva daquele material ou daquele tecido que deve ser removido, que é o tecido contaminado, e com uma otimização ainda para o sistema de restauração, o sistema restaurador, que no caso é um sistema adesivo, em função de que essa água que é conduzida pelo aparelho de ultrassom e que tem a finalidade de certa forma refrigerar, ela ao mesmo tempo promove uma super limpeza naquela região onde está atuando o ultrassom e que nós chamamos de cavitação ultrassônica, ou seja, limpa toda a cavidade de uma maneira muito eficaz, porque a energia que essa gota que chega ao dente adquire é fantástica. Então é como se estivesse passando uma vassoura ou um detergente numa parede, alguma coisa assim que realmente promovesse uma limpeza muito, muito efetiva daquela região. Bem, assim, em tempo real, nós conseguimos ver aqui muito rapidamente 2 procedimentos realizados com a tecnologia de ponta CVD e que eu quero já pedir para o Dr. Alcione se nós poderíamos deixar alguma fonte de informação, algum contato para que tanto os nossos telespectadores leigos quanto aqueles profissionais que talvez quiserem saber um pouco mais sobre essa tecnologia, que eu sei que não é muito conhecida, não é muito divulgada, mas que tu já usas há bastante tempo, se nós poderíamos deixar aqui algum contato. Ok, eu acho que, em primeiro lugar, me coloco à disposição dos colegas que queiram entrar em contato e tal, para terem um conhecimento um pouquinho mais profundo a respeito do assunto. Inclusive, na nossa BO aqui em Novo Hamburgo, já ministramos um curso teórico desse procedimento, mas nada impede que façamos outros cursos e que, da forma como os colegas acharem melhor, seja um curso, inclusive, prático, teórico-prático e tal. Estou à disposição, então, para qualquer esclarecimento. E tem também que a gente pode deixar no vídeo o site da empresa, que é em São Paulo, que pode também contatar diretamente a empresa em São Paulo, que é em São José dos Campos, e que vem, então, fazendo a comercialização desse produto. Né? Inclusive, este produto tem manual do fabricante, ou seja, é possível, através do manual, também tomar conhecimento dos procedimentos, né, que realmente diferem um pouco do tradicional, mas que é de fácil inserção no nosso cotidiano. Ok, então está tudo aí para você. E quem não quer ter dentes lindos como estes que nós vimos aqui, desses 2 pacientes que cuidam muito bem da sua saúde bucal. E agora, ainda mais, né, com uma tecnologia que faz com que a gente possa, então, desfrutar de tudo isso, de todos os avanços da modernidade, da odontologia, sem dor, sem anestesia e com muita rapidez. Nós queremos agradecer ao Dr. Alcione Skur, que esteve conosco, por ter nos trazido todas essas informações e, com certeza, Alcione, mais qualidade de vida e mais saúde aqui para os nossos telespectadores. Ok, muito obrigado, eu que agradeço. E como diz o programa, viver bem é a nossa meta, né? Então, é um procedimento que realmente traz um conforto maior, tanto para o dentista e especialmente para o paciente. Muito obrigado. Muito obrigada e até amanhã com vocês novamente no nosso Viver Bem. Viver Bem.
A Costaneira faz tudo por você. Aqui você encontra a maior variedade das grandes marcas de pisos, azulejos, louças e metais para o acabamento de sua construção. O maior estoque e pronta entrega do estado com a garantia de um atendimento personalizado. Orientamos seus projetos e indicamos uma excelente mão de obra. Tudo isso para seu maior conforto. Ligue, nós vamos até você. Costaneira Materiais de Construção. Há 55 anos acompanhando suas mudanças. Vermelho.